Bom, Bia, o Flamengo, né, já encerrou a preparação para o clássico contra o Botafogo, né? Nós tivemos aí vários registros nas redes sociais do Flamengo nessa terça-feira. E o Paulo Souza, todo mundo sabe, né? Paulo Souza ele só revela, né, a escalação no vestiário, então é difícil, né? Assim, vazamento ou mesmo da imprensa ter qualquer tipo de ideia, né? A gente faz aqui uma provável escalação, mas né, baseado aí do trabalho que o Paulo Souza vem fazendo. O número de confrontos são 384 jogos na história entre Flamengo e Botafogo, 116 vitórias do Botafogo, 142 do Flamengo, né? Mostrando quem é maior no clássico. Empate, 126, 523 gols marcados pelo Botafogo, 579 pelo Flamengo. Último jogo, 25 de março de 2021, pelo Carioca do ano passado. Gol, viu? Quando perdeu gostoso. 2-0, né? Lembrando, o Botafogo, né, estava disputando a segunda divisão, por isso que a gente não teve, né, culpa do Alvinegro, não foi culpa nossa, culpa do Alvinegro, que não estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas falando um pouco sobre o jogo de amanhã, Bia, eu queria saber, né, o Flamengo encerrou a preparação, vamos dizer assim, pouca, né, porque o time viajou, segunda-feira geralmente é aquele regenerativo e tal, então a preparação de fato, o treino foi hoje e amanhã já vem o jogo. Mas o que eu quero primeiro te perguntar é se o resultado de domingo, como ele foi, e aí eu não entro muito nem do jogo durante o tempo normal, porque eu acho que o Flamengo jogou bem, né? Acho que isso é quase que uma unanimidade, que o time, né, teve falhas, falhou na frente, teve algumas falhas defensivas, mas no geral foi talvez a melhor partida com o Paulo Souza à frente do Flamengo. Mas o resultado, perdeu o título, uma crítica muito grande, se isso pode prejudicar o Flamengo para esse clássico amanhã, porque por mais que, beleza, o Botafogo tá vindo de segunda divisão, não é o time, não é o Botafogo dos tempos gloriosos, né, e tal, é uma equipe em formação ainda, tá nessa coisa, questão de contratar treinador, demitir o Anderson e tal, mas tem o peso da tradição do clássico e, lógico, do Botafogo. A gente zoa muito, mas tem o peso, né, tem a história, a camisa, né, dos confrontos. Será que o resultado de domingo entra em campo amanhã, os jogadores vão ser prejudicados ou teremos mais testes do Paulo Souza também nesse clássico? Rapidinho, Túlio, antes de comentar, o Abílio José mandou aqui assim: ô Túlio, e eu vou responder porque eu quero. Você não acha que Arrascaeta e Everton Ribeiro deve ser sacado só em uma condição, quando o coração de ambos pararem de bater? Eu acho. Eu também. Muito bom. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, talvez ali naquele processinho, quando começa já a sentir uma dificuldade de respirar, a gente talvez tire. O Arrascaeta cai duro. Se cai duro, aí beleza, tem que correr o jogo. Se não, o Arrascaeta é campo, dentro de campo, ainda mais em um jogo de decisão de pênalti. Mas, enfim, acho que isso vai ser trabalhado com o tempo. E agora, falando sobre um pouco do clássico, né? Eu acho que o seguinte, não sei se o Paulo Souza já mergulhou tanto nesse entendimento sobre a pressão de um jogo com menor importância, a pressão de... Eu acho que ele encara o Carioca de fato muito mais como um teste e uma adaptação do seu trabalho para que ele consiga desenvolver, do que propriamente, meu Deus, eu tenho que entrar lá e ganhar, porque senão a torcida... Eu acho que ele ainda não tem essa dimensão da pressão que a torcida pode fazer no caso de um resultado que não seja positivo, de uma sequência ruim de jogos. Então, eu acho que ele ainda não tem muito essa ideia tão grande, né? Até porque ele não sentiu ainda. Eu lido, antes de mais nada, antes de falar sobre o Paulo Souza, a gente precisa destacar. Gustavo Henrique não vai a campo, ele ainda não treinou com os companheiros, né, de volta, então Gustavo Henrique ainda não tem condições. Thiago Maia já treina com o elenco, mas ainda assim, treinando com o elenco, ele ainda está recuperando de probleminha, ele ainda trata com um negocinho que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar já durante o treino, então também não tem condições. E Rodrigo Caio, não há nem previsão, assim, não há uma previsão, prazinho, uma ideia de quando o Rodrigo Caio estará disponível. Então, só daí, o Paulo Souza já tem 2 desfalques de zagueiro, né? Que é um setor também que a gente bate muito na tecla. É o setor que ele mais tem desfalque, porque em todos os outros ele não tem 2 peças
que estão desfalcadas nesse mesmo setor, né? Ali na frente a gente tem praticamente todo mundo disponível, até porque o Bruno Henrique, uma coisa boa do jogo de domingo, né? Bruno Henrique voltou, fez gol, jogou bem, então assim, só no segundo jogo da temporada, que é ótimo, o Flamengo só ganha com o Bruno Henrique em campo. Meio de campo ali também a gente tem todo mundo mais em condições, tirando o Thiago Maia, exceto o Thiago Maia. Então, a defesa ali, a zaga mesmo, fica mais prejudicada, é onde ele tem mais desfalques. Ali ele já vai ter que mexer. Cara, a zaga, que é o lugar de mais carência, eu acho não, o Paulo Souza ele vai ser obrigado a mexer tantas vezes, que o meu medo é justamente esse, porque o setor defensivo, para mim, é o que mais precisa de ajuste e é o que a gente menos tem peça à disposição para ele conseguir dar uma sequência e trabalhar. Então, eu acho que, assim, eu não me surpreenderia se o Paulo Souza pegasse uma peça e outra, acho que nem numa questão de poupar, acho que numa questão de preservar mesmo, assim, sabe? Para momentos mais importantes, até porque a gente precisa sempre destacar que esse calendário, se o nosso calendário já é uma maluquice, o calendário da pandemia mais ainda, esse mais ainda, né? Porque a gente ainda tem Copa do Mundo, que dessa vez é no final da temporada, então a gente acelera os processos dos torneios continentais, intercontinentais que a gente tem aqui, para que haja a Copa do Mundo. Então, o calendário ainda vai ser mais maluco. Acho que há essa preocupação dele de preservar alguns jogadores mesmo para um momento mais sério, etc. Até porque a gente já teve, nesse início de temporada, uns problemas de condições físicas, né? O Bruno Henrique é um grande exemplo disso também, Davi Luiz, que não manteve essa sequência. Então, existem jogadores... O próprio Davi Luiz, eu acho que é um exemplo. Davi, Felipe, que não vai me surpreender. Não sei se é exatamente no jogo do Botafogo, mas não me surpreenderia ele sacar esses dois jogadores. Acho que com certeza no próximo, contra o Resende, ele vai sacar. Não vejo ele dando uma sequência completa para esses jogadores que tem uma condição de física mais questionável, mas ao mesmo tempo acho que entramos em um momento com menos mudanças drásticas, assim, bruscas. Eu acho que ele vai mexer numa peça e outra, mas acho que ele já vai começar a de fato deixar um molde ali do time em que a gente começa a entender melhor como que vai funcionar e mudando só uma peça em outra. Não vejo ele fazendo uma mudança, amanhã vamos de Noga, Cleiton, Tana, Davi Luiz lá na frente, não vejo mais ele fazendo isso, acho que ele não vai fazer mais. Mas não me surpreenderia caso ele mexesse. A provável escalação está indo com o que ele tem de melhor. Aí, né, a gente está vendo aí na tela o Hugo e Diego Alves, Ana Beatriz, sem nenhuma informação ainda, a gente tem até apurado, mas eu acho que vai de Diego Alves, até porque o Hugo cometeu mais uma falha, não sei se tem uma questão, ele mesmo já falou na própria coletiva que tem algumas questões que ele quer trabalhar com o Hugo, apesar de confiar muito, gostar muito do Hugo, então não sei se o Paulo Grilo mesmo já deve ter dado esse movimento de, cara, quero trabalhar melhor ele, etc. E até porque o Diego Alves passou a decisão, vimos que não foi o Diego Alves, ele precisa começar a ser utilizado porque início de temporada, brasileiro, Libertadores, eu imagino que vai ser ele, enquanto tivermos essas duas opções. Então, acho que até para dar o ritmo mesmo para o Diego Alves, deve tacar o Diego Alves aí. E aí o resto aqui, você quer ler aí para gente o resto da provável escalação? Para que eu não fique falando toda hora, né? Não, vontade, vamos lá, né? Eu iria de Diego Alves, tá? Mas vamos lá. Provável escalação: Diego ou Hugo. Na zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Mais na frente, né? João Gomes ou Andreas, Arão, Everton Ribeiro e Rodinei pelo lado direito, fechando ali. Mais à frente, Arrascaeta, que fez uma tatuagem maravilhosa, né? E acabou esse negócio de camisa dele com a 10, né? E uma coisa que a nossa Natália Coelho aqui do Coluna, tweetou, que eu achei muito interessante, que é verdade. Ele colocou o sarrafo da camisa 14 lá em cima, que agora vai ser muito difícil alguém vestir essa camisa 14 depois do Arrascaeta, assim, né? Porque ele eterniza na pele, embaixo de um urubu, o número 14, e fora toda a história que ele construiu com essa camisa. Então, o sarrafo da 14, alguém para vestir a 14, depois de Jordiano e Arrascaeta, vai ser complicado, tá? Vai ser complicado. E chega esse negócio de ficar pedindo ele com a 10, hein? E aí, fechando, né, o ataque, né? Bruno Henrique, que também na 27 ele joga o sarrafo lá no alto. E o nosso querido Gabigold, né? Para alguns, para outros é pipoqueiro, tem que sair do Flamengo e tal. Eu colocaria Diego Alves, né? E de volante, como falei, João Gomes. Tá comendo a bola. Hoje, talvez aí, atrás do Arrascaeta, seja
melhor jogador do meio-campo do Flamengo, né? Criando, colocando companheiros de frente, né? Com chances de marcar. É um momento aí. Até rapidinho aqui, a música relaxante tá falando, pô, fosse o tetra do Paulistão, que é um campeonato difícil, agora essa porcaria de carioca com times horríveis. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no coluna do Fla Play, né? Falando da importância histórica que tem esse campeonato. Depois da era Maracanã, jamais nenhum time do futebol carioca conseguiu ser tetracampeão. A gente tem antes, Botafogo e Fluminense. Botafogo, se não me engano, 7, 8, 9, 10, e o Fluminense nos anos 30, não lembro agora exatamente os anos, mas foi até num período de transição ali entre o futebol amador e profissional, o Fluminense conseguiu essa marca. Não, ou o contrário, depois eu confio. Mas lá no coluna do Fla Play tá certinho. Então o Flamengo conquistando esse Campeonato Carioca seria a primeira vez de um time, após a era do Maracanã, conquistar, e a primeira vez na história. Nós somos, né, hexatri, mas nunca fomos tetracampeões. Então acho que seria legal, né, alcançar essa marca, e historicamente falando, por mais que o Campeonato Carioca hoje não tenha essa importância dos anos 80, 90, início dos anos 2000, mas diz muito, né? Acho que é bacana, né? Você marcar, um campeonato, a gente está jogando, vale taça e a gente quer ganhar a taça, né? Músicas relaxantes falou, mas não vai mudar nada, isso é muito em da torcida, porque o campeonato continua sendo ruim. Entra a qualidade do campeonato, mas eu acho que a questão histórica é sempre importante, né? O fator histórico. Amanhã, quando for contar a história, falar, o Flamengo é o único, depois do Maracanã, é o único tetracampeão. O Flamengo, depois de Fluminense e Botafogo, conseguiu conquistar um tetracampeonato, né? Se igualando. Então, assim, acho que é bacana, historicamente falando, né?